Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves por aqui. Antes de eu falar desse assunto tão importante que a maioria dos casais gostam, sexo, 12 verdades sobre sexo no casamento. Antes de nós conversarmos sobre isso, você já se inscreveu no meu canal? Não? Então se inscreva no meu canal. Deixa a sua pergunta aqui nos comentários, deixa a sua pergunta. De repente, em um próximo vídeo eu posso responder a sua pergunta. Não deixe de visitar o meu site, amofamilia.com.br. Palavra do Senhor diz em Gênesis capítulo 1, verso 28. E Deus os abençoou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Primeira verdade sobre sexo no casamento. Sexo é um presente de Deus. O sexo é um presente de Deus. Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Para gerar filhos, Adão e Eva teria que praticar o ato conjugal, fazer amor. Quando o casal enxerga o sexo como presente de Deus, aí então eles se libertam de toda a crença limitante nesta área. Por incrível que pareça, eu já conversei com alguns casais que tinham dificuldade de enxergar o sexo como um dom divino, como uma bênção do Pai eterno. Lembre-se, sexo é um presente de Deus. Segunda verdade, sexo é a consumação do casamento. Vou repetir. O sexo é a consumação do casamento. Gênesis capítulo 2, verso 24 diz: e os dois, depois de deixar pai e mãe, eles se tornam uma só carne. Uma só carne. Quando é que o casal se torna uma só carne? Quando anuncia para os pais que vão se casar? Não. Quando é que o casal se torna uma só carne? Quando eles são ministrados na cerimônia pelo pastor da igreja? Não. Quando é que o casal se torna uma só carne? Quando assina civilmente o casamento lá? Não. No cartório, na igreja? Não. Quando é que o casal se torna uma só carne? Quando há o coito, quando há o encontro dos órgãos genitais na prática do ato conjugal. É quando os dois vão para o leito sem mácula e praticam o ato sexual ali, carne com carne. Os dois se tornam uma só carne. Eu sempre digo que o casal, ele precisa casar no civil, no cartório, precisa casar na igreja e precisa casar na cama. Você sabia? Se não houver consumação carnal, não houve casamento, e esse casamento pode ser anulado perante a lei, pode ser anulado se não houver consumação carnal. Por isso, o sexo é um presente de Deus e o sexo é a consumação carnal, é a consumação do casamento. Terceira verdade, o sexo é a celebração do amor no casamento. Deixa eu ler um texto para vocês em Eclesiastes capítulo 9, verso 9. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz. Sexo é a celebração do amor no casamento. Goza a vida com a mulher que amas. Ninguém celebra ódio, desonra, desrespeito, falta de companheirismo, camaradagem. Não, a gente celebra amor. O sexo é a celebração de tudo o que aconteceu de maravilhoso, de bom, entre o bom dia e o boa noite. Em quarto lugar, o sexo é o termômetro que mede a temperatura do casamento, a saúde do casamento. Vou repetir, hein? O sexo é o termômetro que mede a temperatura, a saúde do casamento. Preste atenção, a maneira como o casal se relaciona sexualmente revela
como vai o casamento, como está a saúde do casamento. O sexo é o termômetro do casamento. É bom você ler 1 Coríntios capítulo 7, a partir do verso 2. Quinta verdade sobre sexo no casamento. O sexo só é bom quando é precedido com atitudes de respeito e de afetividade. Vou repetir. O sexo só é bom quando é precedido com atitude de respeito e de afetividade. Cantares de Salomão, capítulo 7, no verso 12, ela convida ele para praticar o ato conjugal no campo, debaixo de uma parreira, na poesia. Mas veja antes o que acontece, capítulo 7, verso 1, veja o que ele diz para ela. Quão formosos são os teus pés nos sapatos, ó filha do príncipe, os contornos de tuas coxas são como joias trabalhadas por mãos de artista, o teu umbigo como uma taça redonda a que não falta bebida, o teu ventre como um montão de trigo cercado de lírios, os teus 2 seios como 2 filhos gêmeos de gazela. Preste atenção que há todo um clima de amor, de romantismo, de delicadeza. O livro de Cantares é uma poesia oriental e é muito interessante você ler desde o capítulo 1 e você vai perceber que o sexo é precedido por atitudes de respeito, de afetividade, de amor e de carinho. O sexo só é bom quando é precedido com atitude de respeito e afetividade. Não faz sentido ir para a cama, praticar o ato sexual depois de um dia turbulento entre os dois, um dia de estresse no relacionamento. Não houve camaradagem, companheirismo, compreensão, delicadeza no tratar um ao outro. Não houve expressão de afetividade, atitudes amorosas, declaração de amor. Não houve absolutamente nada de expressão de carinho, afetuosidade, compreensão, respeito. Aí vão para a cama. Não faz sentido. Leia o livro de Cantares e perceba como no livro de Cantares, o sexo faz muito sentido porque ele é precedido por esse clima de afetuosidade. Sexta verdade, sexo é como uma boa sobremesa, porém em excesso faz mal. Vou repetir. Sexo é como uma boa sobremesa, porém em excesso faz mal. Deixa eu repetir o que eu tenho dito com uma certa frequência nas minhas palestras. A saúde está no equilíbrio. A saúde está no equilíbrio. Sobremesa é bom. Aquele pudim, gente, aquele pudim delicioso que algumas mulheres fazem assim de uma forma muito especial. Pergunto, um pedacinho é muito bom depois do almoço, não é? Agora, come esse pudim de manhã, no almoço, na merenda, no jantar, no último chá da noite, todos os dias. Tudo que é demais enjoa, tudo que é demais não é bom. A saúde está no equilíbrio. Por exemplo, um dia uma mulher me disse: meu marido quer ter relação comigo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de manhã, à tarde, à noite. É compulsão sexual. Isso não é normal. Tudo que é demais compromete a saúde. Vou repetir, o sexo é como uma boa sobremesa, porém em excesso faz mal. A saúde está no equilíbrio. Sétima verdade, o sexo faz muito bem para a saúde. Sexo e saúde são duas coisas que andam de mãos dadas. Você sabia que o sexo é bom para o humor? Quando o casal está praticando o ato sexual, o corpo produz substâncias químicas, hormônios, neurotransmissores que têm a ver com o nosso bem-estar. Você sabia que o sexo é bom para o coração? Porque é um exercício aeróbico? Você sabia que o sexo também
é bom para o sono porque relaxa. Gente, sexo e saúde são duas coisas que andam de mãos dadas. Sétima verdade sobre sexo no casamento. O sexo é uma viagem. O sexo é uma viagem. Para muitas mulheres, o prazer sexual está muito mais no caminho do que na chegada. Sabia disso? Tem uma porcentagem de mulheres que elas não têm orgasmo. Interessante, ela não tem orgasmo. Porém, o prazer que elas sentem na viagem, no percurso, é maravilhoso e satisfaz. Por isso que os homens têm que ter paciência. As mulheres não são tão rápidas quanto o homem. O homem, ele alcança uma ereção, parte para o coito, em 3 minutos chega ao orgasmo. A mulher não. A mulher precisa de mais tempo. E quanto mais habilidoso for o homem na exploração geográfica do corpo da mulher, mais tempo levará, mais prazer ele proporcionará. Vou repetir. Para a mulher, o prazer está muito mais na viagem, no percurso, do que na chegada. Os homens precisam entender isso. O sexo é a música do matrimônio. Eu gosto disso. O sexo é a música do matrimônio. Um casamento sem sexo é como uma orquestra bonita, mas que não se toca. É como uma orquestra maravilhosa sem som. O sexo é a música do matrimônio. Marido e mulher são músicos, certo? Nessa área sexual. E o sexo tem que ser visto com esta beleza. É a música do matrimônio. Décima verdade sobre sexo no casamento. Sexo só faz sentido quando o casal o pratica dentro do casamento. Fora é adultério. Veja o que a Bíblia diz em Hebreus 13:4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio e bem como o leito, o sexo sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. O sexo, quando praticado dentro do casamento, é como um rio de águas cristalinas. Olha que coisa linda! O sexo, quando praticado dentro do casamento, é como um rio de águas cristalinas. Porém, quando praticado fora do casamento, é como um esgoto que contamina tudo que toca. O sexo só faz sentido quando o casal pratica dentro do casamento. Fora é adultério, é pecado, é transgressão, é infidelidade, é imoral. 11ª verdade sobre sexo no casamento. O sexo é uma fonte de prazer para os que se amam e se respeitam. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 5 e verso 15. Bebe a água da tua fonte e das correntes do teu poço. Eu costumo dizer que quem se casou ganhou uma fonte, ganhou um poço. Agora ela tem uma fonte, ele tem uma fonte. Inclusive, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 7, ele disse: o homem não negue à mulher o que lhe é devido, e a mulher não negue ao marido o que lhe é devido. Bebe a água da tua própria fonte e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam as tuas fontes por fora e pelas ruas os ribeiros de água, diz Provérbios 5:16. Sejam para ti só e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial. Alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa. Os seus seios te saciem todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. Olha que coisa linda! Como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saciem todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. Vou repetir: o sexo
é uma fonte de prazer para os que se amam e se respeitam. A mulher precisa entender que o desejo, o instinto sexual do homem é muito mais aguçado do que o da mulher, certo? Os dois precisam enxergar o sexo como uma fonte de prazer para os que se amam, para os que se respeitam. Finalmente, 12ª verdade sobre sexo no casamento. O sexo praticado entre duas pessoas aliançadas e que se amam glorifica a Deus. É verdade, o sexo praticado entre duas pessoas aliançadas e que se amam glorifica a Deus. Enxergar o sexo nessa perspectiva muda tudo. A vontade de Deus para nós, casais, casados, é que o sexo realmente seja essa fonte de alegria, de prazer e de satisfação. Vamos recapitular porque é muito importante isso. Primeiro, o sexo é um presente de Deus. O sexo é a consumação do casamento. O sexo é a celebração do amor no casamento. O sexo é um termômetro que mede a saúde, a temperatura do casamento. O sexo é bom quando é precedido com atitude de respeito e afetividade. O sexo é como uma boa sobremesa, porém em excesso faz mal. O sexo faz muito bem para a saúde. O sexo é uma viagem. Para muitas mulheres, o prazer está muito mais no caminho do que na chegada. O sexo é a música do matrimônio. O sexo só faz sentido quando o casal o pratica dentro do casamento, porque fora é adultério. O sexo é uma fonte de prazer para os que se amam e se respeitam. Quando o sexo é praticado entre duas pessoas aliançadas e que se amam, glorifica a Deus. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Você tem uma pergunta para fazer? Você tem um testemunho sobre o nosso ministério para dar? Então, deixe aqui embaixo sua pergunta, deixe aqui embaixo o seu testemunho. Se você gostou, clique no gostei e não perca as nossas próximas reflexões. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar. Não se esqueça, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você nasceu para vencer.